três pontos que nós trabalhamos da última vez, um dos pontos que mais nos trouxe um pouco mais era essa questão, trouxe um pouco... Oi? Desculpa. Tá bom, sim. Trouxe mais um pouco de questionamentos, foi a questão do relativismo moral. E dentro dos pontos, algo que eu tinha proposto era justamente isso, aprofundar um pouco essa questão da consciência moral. O que é formar a consciência moral, a formação da consciência moral? Muitos hoje estudiosos da parte formativa na vida religiosa, na vida comunitária, diz que um dos grandes desafios e uma das grandes necessidades é a formação da consciência moral. É a pessoa entender o seu ato, fazer um juízo daquilo que vive, do ato que pratica diariamente. Mas para começar, quando nós falamos em consciência moral, nós estamos falando de uma área que é a moral, a ética. E na nossa vida como comunidade, eu diria que nós precisamos talvez trabalhar como um tema maior aqui que nos ajudaria a entender essa formação de consciência moral, a questão do autoconhecimento. Tem que se conhecer. E é aquela grande frase que nós falamos: como eu posso me dar se eu não me conheço? O que eu vou dar se eu não sei o que eu tenho? Eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que entender para onde eu vou e o que eu estou fazendo. E são questões essenciais para cada um de nós. Então, quando nós falamos de moral, de ética, nós estamos falando essa questão de estudar, de analisar a conduta humana, o ato humano. Então, não é apenas descrever e explicar o ato humano, os nossos atos, as nossas ações, mas também de estabelecer leis ou normas para que todo homem possa respeitar o seu agir e viver conforme o bem supremo, um fim último. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me pergunto para onde eu vou e o que eu estou fazendo, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um fim. Então eu como porque meu corpo precisa de alimento. Então meu corpo precisa se alimentar, então por isso que eu como. Então tem um fim o comer. Apesar que tem uma imoralidade no comer, que aí depois é um desdobramento que a gente vai fazer um juízo do nosso comer, que pode ser a gula. Aí é outro ponto que a gente vai trabalhar. Mas quando eu falo de estabelecer normas, é porque o homem possui uma finalidade. Ele não foi criado para qualquer coisa, para ficar solto por aí. Ele tem uma finalidade. E nós, como cristãos, sabemos que o nosso início é em Deus e o nosso fim é onde? Em Deus também. Então temos que viver para Deus, em Deus. Então como nós ordenamos, como nós vivemos esse processo do nosso agir? O nosso agir está nos conduzindo para um fim último ou não? Então nós precisamos formar a nossa consciência para que a nossa vida sempre tenha esse caminho. O fim último, que é o bem supremo, que é o bem absoluto. E quem que é o bem supremo e o bem absoluto? Deus. Então nós começamos a partir disso. E como isso se desenvolve na formação da consciência moral? São Paulo já dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quando eu vou dizer não me convém, é porque eu tenho consciência do meu fim último. Para onde eu tenho que ir? Isso aqui é muito importante para nós, porque nós somos coordenadores, somos pessoas que conduzimos uma missão e nós temos pessoas nas nossas casas que não sabem quem é e nem sabem para onde vão. E aí nós temos que formar uma consciência moral e ajudar essas pessoas a se compreenderem e a entender esse projeto de Deus para a sua vida. Mas antes de nós olharmos para fora, para quem está lá dentro da nossa casa, eu volto a dizer para vocês, vamos nos olhar hoje nesse dia aqui, nessa formação. Eu brinquei aqui com o Ismar e brinquei com ele, falei: você tem consciência? Ele falou assim: eu tenho. Eu falei: eu perdi a minha quando preparei a formação, né? Porque é um exame de consciência. É você se entender, você fala: meu Deus do céu. Porque nós já não vamos agindo conforme o fim último, mas conforme os nossos impulsos, os nossos desejos,
emoções, as nossas paixões, e esquecemos o fim último. E nós vamos trabalhar muito essa questão da educação da vontade hoje, como que nós vemos tudo isso, para entendermos essa formação de consciência moral. Se nós não exercitamos isso dentro de nós, nós queremos julgar o que está externo a nós, as pessoas, as situações, mas nós não fazemos um juízo interior na nossa consciência de tudo isso. Então, quando nós falamos também em moral, nós estamos dizendo que ela se preocupa com as causas finais. Por que as causas finais? Porque quando eu pego o meu agir, as minhas ações, os meus atos, quando eu vou fazer um juízo dele, eu preciso fazer um juízo questionando os meus atos. Por que eu escolhi? O que me moveu a escolher aquela determinada ação? Vocês estão me compreendendo? Sim? E se isso converge com o fim último, o bem supremo? Vou dar um exemplo. Eu vim dar formação para vocês hoje. Eu quero fazer um juízo dessa ação. Preparei a formação, dormi no Botuquara, dei uma passada na formação, cheguei até aqui. Quero fazer um juízo consciente do meu ato. Ok? Esse ato de dar formação para vocês, ele me ajuda ao fim último da minha vida, que é Deus? Sim ou não? Para mim, sim. Por quê? Eu estou fomentando aqui um caminho para que cresçamos juntos para a glória de Deus, para a vida de Deus e que muitos conheçam Deus. Então, meu ato, ele é moral, é consciente, é livre e é para um fim último, para o bem. Mas precisa ter esse questionamento. Então, quando nós falamos de moral, de ética, isso vai se preocupar justamente com as causas finais. O que é as causas finais? O meu ato. Se ele é moral, imoral, amoral, que a gente passou muito rápido, nós vamos saber o que é isso hoje, mais aprofundadamente. Então, eu digo também esse fim último como realização da pessoa. Porque o meu fim último é Deus. E eu sei que na minha vocação, Deus é a minha realização. Esse bem que o Senhor me dá, vivendo o meu sacerdócio. É isso que a igreja, que a moral cristã vai se preocupar. Com a realização do homem, com a realização do Filho de Deus, com a criatura, desde que ela esteja com o seu olhar no fim último, bem supremo, bem absoluto, que é Deus. Nós temos muitos fins na nossa vida. O dia a dia a gente coloca um objetivo, um fim, para poder fazer. Eu tenho um fim, então eu ajo procurando um fim, alcançar um objetivo. Mas nunca podemos esquecer que o fim último é o Senhor, é Deus. E nós vamos fazer o juízo na nossa consciência de todos os nossos atos a partir desse fim último, desse sumo bem que é Deus. Podem levantar a mão. Alguém tem algum exemplo para dar sobre isso? É melhor a gente indo, que as coisas vão caminhando, né? Aqui no segundo slide é muito importante para nós quando nós falamos de consciência, Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, Constituição dogmática, então é dogma de fé. A igreja vai dizer, é uma lei inscrita por Deus em seu coração. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Então aqui é o lugar de decisão a consciência, entre ela e Deus. O Papa João Paulo II, quando vai falar sobre a teologia do corpo, é muito interessante, porque ele vocês sabem que a teologia do corpo hoje está em alta em muitos lugares, e a base da teologia do corpo foi a dimensão de uma filosofia personalista, do personalismo, de um filósofo chamado Max Scheler, que o Papa João Paulo II foi embebido por isso, e ele trazia qual objetivo? Com que a pessoa se reconhecesse na sua essência, a humanidade se reconhecesse como pessoa, provocando as pessoas a irem à sua essência. Ontem o doutor Eurico falava um pouco da teologia do corpo, mas não aprofundava tanto. Aquele texto de Mateus 19, foi a partir dali que João Paulo II fundou a teologia do corpo. Era um diálogo entre os fariseus, que os fariseus diziam, é possível repudiar a mulher? E aí, Jesus vai dizer, no princípio você viu que não era assim. Não lestes que no princípio não era assim?
Jesus, ele não se dá às provocações dos fariseus, mas leva uma reflexão. Vá olhar como que era a criação. Lá no princípio era assim. E aí o Papa João Paulo II vai trazer uma interpretação do texto da criação para dizer: você não é qualquer, você é imagem e semelhança de Deus. E se o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem é pessoa. E o que é ser pessoa para João Paulo II? Uma pessoa de comunhão. Mas o que é comunhão? Não é partilhar, é dar e receber. Porque comunhão não é só dar, comunhão é receber também. Porque o pai dá, o pai recebe o filho. O filho se dá, recebe o pai. E o que está no pai e no filho é o Espírito que continuamente está no coração dos dois. Então o homem é comunhão e só se realiza desta forma. Quando o homem tem desejo de possuir uma mulher, ou a mulher tem desejo de possuir o homem, entra a concupiscência, a maledicência, o pecado original entrou. E perdeu-se a inocência. Então João Paulo II estava trazendo o quê? Para o homem ser consciente daquilo que ele é. Para ele ser consciente da sua pessoa. Então aqui, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. A consciência é o lugar da decisão. Mas o que está movendo a nossa vida, a nossa vontade para agir? O que tem movido a nossa vontade? Ou o que não tem movido? Então, quando nós pegamos esse texto da Gaudium et Spes, nós temos que entender bem essa questão desse núcleo secretíssimo. Porque no fim de tudo é você que decide diante de Deus. É você que decide diante de Deus. Depois de todas as consultas necessárias, com diretor espiritual, com formador, com superiores, com tudo, é diante de Deus. E a igreja vai dizer isso. É um núcleo secretíssimo. Diante de tudo você vai dizer. Aí você pode dizer: padre, mas se a pessoa fazer uma opção errada, a pessoa tem que fazer um juízo da sua consciência. Nós vamos ver posteriormente como que isso precisa ser feito. Eu posso escolher, olha, chuto o balde, não quero mais, etc. e tudo mais. Mas o meu ato, ele é moral? É um ato que me leva para o fim, o último, que me realiza como pessoa, como filho de Deus? Era isso que o Papa João Paulo II está dizendo. Vocês estão falando de sexualidade, o mundo está falando sobre sexualidade, o mundo está falando sobre a cultura do prazer, um hedonismo, mas vocês são conscientes daquilo que vocês são? Como dom, o homem não tem uma relação sexual apenas com a mulher, mas vive o dom de si mesmo. E é por isso que no paraíso eles estavam nus e não sentiam vergonha, porque se davam como pessoa, e não numa busca de ter o outro, de possuir o outro. E aí está a teologia mais sublime da sexualidade. Porque é o se reconhecer como pessoa. O que é ser pessoa? Isso é muito importante para cada um de nós. Porque de verdade, meus irmãos, se nós não temos esse autoconhecimento, se nós nos identificamos somente ao nosso nível corporal, de trabalhar, ou do nosso nível psicológico, os nossos valores, os nossos dons, e nós só trabalharmos nisso, nós não viveremos a nossa vocação, porque somente no nível ontológico que é possível viver isso. O que é o nível ontológico? Aquilo que eu sou, como filho de Deus, como possibilidade, o valor da minha vida, do meu ser, Padre Pedro como pessoa, como gente, como alguém capaz de comunhão. Eu não sou um qualquer, eu tenho uma origem, eu tenho um fim, então tem que se reconhecer como pessoa, senão como que nós vamos viver? É tanto que a grande pergunta nas 129 catequeses que o Papa João Paulo II fez, foi a maior catequese feita na igreja, quase 5 anos de quarta-feira. E eu quando comecei a estudar um pouco as catequeses, justamente para o Congresso de Teologia do Corpo, porque teria que falar sobre os aspectos bíblicos lá na conferência, eu me perguntava, como que o povo sentava na Praça de São Pedro para poder ouvir as catequeses de João Paulo II em 1979? Nem em 2017 a gente consegue compreender a filosofia tão pesada que ele coloca nos textos. Mas ele foi uma pessoa corajosa. Em 1953, já em Lublin, na faculdade que ele dava aula na Polônia, ele já começou a fazer seminários, e o primeiro tema com que ele vai falar nos seminários é sobre o verbo gozar, que está no livro Amor e Responsabilidade, que foi um dos alunos dele que pegou os manuscritos da aula e transformou em livro. O cara é corajoso, em 1953, falar sobre o verbo gozar.
que quando eu falo a palavra gozar, todo mundo já fica um pouco receoso de poder estudar essa palavra. Em 2017, o Papa João Paulo II colocou em seminário o tema sobre o personalismo em 1953. Para quê? Para que a gente entendesse quem nós somos e o que nós estamos escolhendo. É o núcleo secretíssimo. Onde eu e Deus, e ali onde eu respondo. Aqui onde ressoa a voz. Que voz? Se for a voz do Criador, nós fomos feitos para o amor. O Criador sempre vai nos convidar a amar. E qual que é o primado da lei moral? Onde nós vamos começar a fazer o juízo dos nossos atos. Lei moral, fazer o bem e evitar o mal. Esse é o caminho que todos nós precisamos viver. É isso que tem que estar como primado do nosso agir. Fazer o bem e evitar o mal. E evitar o mal. Aí como você poderia dizer, padre, mas a gente poderia dizer assim, nunca fazer o mal. Mas a concupiscência mora dentro de nós. O pecado original mora dentro de nós. Sabe, não tem aquelas pessoas assim, aqui não. Que a gente, graças a Deus, já superamos em nome de Jesus. Eu não vou pregar, porque eu não estou vivendo. Então eu não vou pregar o que eu vivo. Então ninguém prega nada. Não precisa pregar nada, nunca mais na vida, ninguém vive tudo. Se alguém perguntasse qual a pregação que você quer fazer, levanta, pecado e salvação. Entendeu? Pecado e salvação. Porque isso eu sei viver. Se você diz que só prega o que você vive, assume a palestra do pecado. Nós precisamos fazer um juízo contínuo. E temos que ter um grande cuidado. É aquele grande exemplo, meus irmãos. Deus, nós pregamos o senhorio de Jesus. Deus é Senhor do universo. Ele é Senhor de tudo, não é verdade? Mas qual a diferença do senhorio de Jesus? Porque o senhorio de Jesus não depende da minha fé. Ele continua sendo o Senhor se eu creio ou não. A diferença é uma. Se eu assumo Ele como o meu Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E aqui você tem que ser consciente. Essa é a diferença. Ele continua sendo o Senhor. Mas você pode fazer a diferença aceitando Ele como o seu Senhor. Como o seu Senhor. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então nós vemos aquilo que o homem é complexo. E diante dessa humanidade a gente poderia falar assim, se olharmos esse mistério de cada um de nós, o que é o homem? A gente vai se assombrar, né? É um mistério. Parece que a gente conhece a nós e às vezes a gente desconhece. A gente parece que conhece o outro e desconhece ao mesmo tempo. Porque ontem, nossa, fulano de tal, eu conheço tanto, no outro dia acontece uma coisa que você se assombra. Então parece que o processo de conhecimento do homem é um conhecer e desconhecer ao mesmo tempo. É um grande mistério. O homem não é só uma coisa, ele é uma unidade. Ele é pessoa. João Paulo II lutava por isso no personalismo. É pessoa. E o conceito de pessoa para João Paulo II é o ser de comunhão. Uma pessoa que vive comunhão. Vive comunhão. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, quando eu escuto muitos irmãos de comunidade, quando falam do aspecto da comunhão. Por quê? Porque é uma forma de dizer, faça comunhão comigo. O que é fazer comunhão com o outro? É a abertura que eu posso dar de deixar o outro entrar e também a permissão do outro de eu poder entrar também. Porque comunhão é dar e receber. Continuamente. 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 Porque essa é a vida da Trindade e que nós chamamos de pericorese. O que é a pericorese lá nos termos teológicos? A pericorese é justamente essa dança concêntrica, um entrar dentro do outro, um viver para o outro. O pai está no filho, o filho está no pai, o espírito está no filho, o espírito está no pai. Onde que está? Todo mundo é um, mas um está dentro do outro. Loucura. Essa pericorese. E o homem foi feito para isso. E o pecado que nos afastou dessa comunhão plena com Deus. Mas Cristo nos remiu na cruz e por Ele nós temos de novo acesso ao Pai. Isso tem que ser a nossa fé, meus irmãos. Nós não podemos perder isso.
Podemos perder essa base para nós, que é concreta, sobretudo na nossa vida, quando nós trabalhamos e falamos sobre essa dimensão da vida trinitária, da comunhão. Olha, eu estou falando termos aqui, e eu estou tentando traduzir para todo mundo. Quem não entender, levanta a mão, porque tem que deixar isso muito claro para nós. Não tenha vergonha, ninguém é maior ou menor aqui não. Vamos conversar, vamos bater um papo, não concordo. Isso é muito importante para nós, porque é um tema que cria polêmica mesmo. Mas o homem é levado à realização. E aqui nós vemos já o sofisma socrático, lá da Grécia, não é dos evangelhos. Na Grécia Antiga, Sócrates, torna-te o que tu és. Se conhece, seja o que você é, volta à tua essência. O homem já era convidado. E nós vemos nos evangelhos, e vemos também em toda a vida de Jesus, que ele vai tentar dar essa dignidade ao homem, colocando ele no seu lugar. Por isso que o Senhor vai dizer em Mateus 19, não leste que desde o princípio era assim? E aqui está o caminho, aquilo que o homem é e aquilo que ele vive. Nós somos espírito. Por que nós somos espírito? O homem não é só matéria corpórea, mas ele tem, além do nosso, nós vivemos além do nosso corpo. Viktor Frankl vai dizer justamente isso. No campo de Auschwitz, o povo vivia um grande sofrimento comendo uma batata e um tomate por dia. O mínimo, num grande sofrimento naquele campo de concentração. Mas ele dizia, há muitos que estão ali, que vão proclamando, dizendo, olha, quando eu sair daqui a minha vida vai melhorar porque eu vou fazer isso. Então tem um sentido além daquilo que vive, além da sua realidade. O homem tem uma tendência para o transcendente, para o absoluto. Ele vai além dele. Nós não paramos aqui, nós temos um desejo do alto. Isso independente de nós crermos ou não em Jesus Cristo. Qualquer pessoa. Quando nós falamos de psiquismo, da razão, o homem é sempre conduzido a uma relação com o outro. Quando nós falamos de corpo, o homem tem a sua objetividade, é no mundo. O homem foi feito para o mundo. O homem pertence a esse mundo. O homem é matéria deste mundo. Agora, o homem não foi feito para as coisas deste mundo. Mas ele tem uma missão aqui. Então, como nós podemos também trazer para as pessoas esse sentido de que elas são espírito, porque buscam algo que está além delas? Parece que os relacionamentos que nós vivemos com os outros é tão pouco. Nós queremos um totalmente outro, nós queremos ir além. Por que às vezes no casamento as pessoas dizem, olha, está muito bom, mas está faltando algo, precisa de mais? Essa ânsia do homem que transcende ele, a razão dele, a humanidade dele. Estão me entendendo, irmãos? Sim. Então essa dimensão do outro, de ir de encontro ao outro, mas também essa relação com o mundo, com as coisas. É igual nós falarmos assim, quando a gente pega essa dinâmica toda aqui, da mais antropológica da dimensão do homem, eu digo antropologia porque é o estudo da pessoa do homem, nós poderíamos pensar no seguinte ponto. Quando a gente pega um homossexual, que ele diz, olha, eu tenho tendência homossexual, qual que é a nossa resposta? A gente poderia dizer, tudo bem, você tem tendência. Tendência significa caminhar para, não é. Você pode ter tendência, mas sua essência não é. Essa tem que ser a nossa resposta cristã. Você tem tendência, mas tua essência não é. Não é. Porque olha a complexidade e olha o caminho concreto que somos cada um de nós. Que cada um de nós tem buscado para viver. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito importante para nós. E ainda, pelas categorias da estrutura espírito, psíquico e corpo, o homem vê sua unidade ontológica, quer dizer, o seu ser. Ele não é só matéria. Ele não é só razão. E ele não é só espírito. Então, quando nós vamos olhar para uma pessoa, nós temos que olhar que a pessoa não é somente, eu estou aqui.
Eu estou de frente aqui da Dani, mas a Dani não é só os desejos que ela carrega, os impulsos que ela carrega, o corpo que ela carrega, a inteligência que ela tem, mas tem algo que transcende ela, que é o espírito. Então, muitas vezes nós queremos resolver situações sem olhar a estrutura humana. A gente faz o que nós vamos chamar de moral situacionista. Resolve a situação e deixa a pessoa pior do que estava. Porque a gente não contempla essas 3 divisões aqui. E isso, formar consciência moral, requer tempo e paciência. Porque você está formando um homem e não um objeto ou instrumento que manuseia para fins ou para objetivos. Isso é muito importante para nós. Isso cria uma grande responsabilidade no nosso processo, para levar o homem ao quê? Ao seu ser. E pelas categorias de relação, ver sua finitude e situação. O homem busca o absoluto porque é finito. Busca o outro, mas não se contenta com o outro, quer sempre subir. É aquela grande questão, né? A gente conversa com um ateu, e o ateu chega para você e diz assim, olha, eu estou dizendo ateu, né, para dizer que não acontece uns ateísmos práticos na nossa vida. Comigo foi o meu primeiro exame de consciência. Assim a gente está conversando, uma situação caliente que não para na fraternidade, todo dia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí fala, calma Jesus, né? Vai devagar, não chega no 7º, que é o número perfeito. Mas a gente começa, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, minha verdade é essa. Às vezes a gente tem que dizer, tá bom, tu tem uma verdade, eu também tenho uma verdade. Mas nós não buscamos as nossas verdades. Tem uma verdade acima de nós que é absoluta, que é Deus. Onde que as nossas verdades estão caminhando? Para encontrar essa verdade ou buscar essa verdade suprema, única e absoluta que é Deus? Entender a sua finitude quando se relaciona. Tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso. E por último, pela categoria da unidade, aqui que nós vemos como a essência se realiza na existência. Toda a essência humana se realiza nessa existência. E de que modo é um ser pessoal? O homem, no seu conjunto. Você não pode tirar nada disso. Você não pode tirar nada disso. É igual, sabe, aquelas pessoas, eu vou já adiantar um exemplo que eu pensava, tipo assim, aquela pessoa, um exemplo claro, vou mudar de exemplo aqui, melhor. Nós estamos nas nossas fraternidades, tem sempre um gordo que tem que fazer dieta, entendeu? Todo mundo passa por isso. Aí arruma benfeitor, aí enche o armário, faz alguma coisa, tem sempre alguém para fazer dieta. Tem sempre alguém para fazer dieta. E a gente reza, aconselha, faz tudo. E o gordo, quando vê um pudim, fala, olha para o pudim, já começa a dialogar com o pudim, e quer o pudim, e diz, pudim, que delícia. Entendeu? Então, como que nós podemos pensar nessa questão do diálogo com o pudim? Eu estou vivendo uma obesidade. Eu preciso chegar a um bem, a um fim que é bem para mim. É a dieta, para o meu corpo. E aí eu começo falando, eu vou comer o pudim. Aí tem um irmão que diz assim, como pudim. É só hoje. É festa. É um casamento. É aniversário. Sempre tem aquela desculpa. Aí como que vai aqui para cada um de nós? Prestem atenção. A questão do pudim. A pessoa recebe um juízo de outro que diz que é só hoje, mas ela não tem a consciência de que, para ela, esse é um ato imoral. Isso não me leva a um bem. Então, não ao pudim. Porque eu preciso ter uma realização como pessoa. Tem que ter consciência. Tem que formar a consciência. Se a pessoa não tem consciência, come um pudim, come 2, come 3, come 4. E todo mundo come. Eu lembro que o Rogério Valadares, quando a gente saía para uma churrascaria, ele dizia assim, cara,
Eu abandonei todos os prazeres do mundo. Ainda querem tirar a minha comida? A minha comida não. A minha comida não. O cara me deixa comer em paz. Está lá ele. É o que mais faz dieta hoje. Quase 50 quilos a menos. Porque começou a ter consciência da sua própria vida, do seu caminho. Eu que estou fazendo um juízo externo. Mas a partir do tema, trabalho isso aqui para que a gente possa entender. Porque o ato dele demonstrou que ele teve uma vontade de voltar a não viver daquela forma. Ok? Um minutinho de bochicho aí para que a gente possa arrumar uns exemplos bons. Dois exemplos. Tiago, vem aqui na frente. Então, eu cheguei lá em Manaus esse ano, daí o trânsito lá é uma maravilha, né? É parecido um pouco do Rio de Janeiro, lá o trânsito do Rio de Janeiro, porque o pessoal dirigindo, o Adriano até me aconselhava, ele falava, Tiago, aqui quem está certo está errado, quem está errado está certo. Porque essa dimensão da moral no coletivo, isso diante do trânsito, né, as leis do trânsito. Tem uma lei que é estabelecida para manter a ordem, para não ter acidentes, tudo tal. Só que, de uma forma geral, as pessoas elas não dirigem da forma correta, né? Todo mundo vai na contramão, não dá seta, anda no meio da faixa, várias coisas, várias situações no trânsito que levam uma confusão, só que é uma confusão que entre eles se entendem, né? Aí eu fico lá totalmente perdido para dirigir, não sei, porque eu dou seta, as pessoas não entendem. Eu dou seta, o pessoal vai para o lado que eu dei seta, porque pensa que é para ir para lá. E eu acabo quase batendo o carro também, porque não tem essa consciência daquilo que são as leis estabelecidas. E entre eles se entendem. Só que uma pessoa que vem de fora, que já está vivendo uma rotina daquilo que são as leis de trânsito e acabam seguindo certo, lá é a pessoa que está errada. E quem está lá está certo. Então eu falava para eles dessa dimensão da moral que é banalizada. E quando todo mundo acaba se associando àquilo que é o amoral, acaba perdendo essa dimensão da moral. E quem chega e tem uma moral fica perdido na situação. Então, falava dessa dimensão. Como que é? Fica sem moral. Então, falava dessa situação do trânsito, mas para mostrar essa dimensão, que muitas vezes a gente corre o risco de ficar imoral diante de uma cultura, diante de uma sociedade, diante de situações repetidas e banaliza, né? Banaliza. Não vou responder agora, mas a pergunta é, no núcleo secretíssimo que é a nossa consciência, como nós respondemos a esse ato? Nós não? Tem uma situação que todo mundo está vivendo uma imoralidade, ou eu entro na imoralidade, ou eu fico na minha moralidade. Como minha consciência responde a isso? Eu vou dar um exemplo, estava falando aqui com elas um exemplo. Você falou do alimento, né? E aí essa paciência que a gente tem que ter com o outro. E muitas vezes a gente se cansa, então a gente fala para o irmão fala assim, eu estou com enxaqueca, eu vou dormir um pouco mais. Aí eu falo, tudo bem, amanhã você pode dormir um pouco mais, mas sem chocolate a semana toda, porque foi por causa do chocolate, né? E aí você vai jogando isso na cara do irmão, porque você está muito cansado. E aí, aí eu faço isso, né? Já falo assim a pessoa, eu cheguei atrasado pro café. Eu falei, sabe por quê? Ficou até meia-noite conversando. Aí você vai jogando na cara porque você está cansado. E depois eu falava assim também que como eu já não tenho paciência com eles também não têm paciência comigo, por exemplo. Eu não descanso dormindo 6, 7 horas ou 8 horas. O meu descanso da segunda-feira, eu tenho que dormir pelo menos mais de 10 horas, sabe? Às vezes já cheguei a acordar 5 horas da tarde, tão cansada que eu estava. Então, assim, na segunda-feira, se eu descansar todas as segundas-feiras, eu não estar presente na fraternidade, eu nunca vou ajudar eles a fazer o almoço, fazer a janta, ou qualquer outra coisa que tem que fazer lá. Já chego acordando para fazer as orações e ter um momento fraterno.
E aí eles têm que ter... Aí eu pergunto, poxa, eu não tenho essa paciência com ele de que saber que, claro, ajudar ele, que ela não pode comer o chocolate, enfim, mas também ela também me cobrar muitas vezes de falar, poxa, Dani, nunca uma segunda-feira você vai acordar para fazer essas coisas. E aí você acaba ficando cansado, porque é um limite que você tem. Se eu acordar, tipo, 10 da manhã, 11 horas, para ter que fazer todas as coisas para eles, eu fico muito cansada, parece que eu estou acabada, assim, porque eu gosto de dormir. E quanto melhor eu dormir, é melhor para mim, assim. Sabe? Eu descanso dormindo, eu não descanso lendo, descanso assistindo TV, eu descanso dormindo. E aí eu fico pensando nessa coisa, de que a gente não tem essa... Eu não entendo essa limitação do irmão. Entendeu? E não... Foi um bom toque a coordenadora geral, viu? Brincadeira, Dani, brincadeira. Mas aqui, nós vamos entrar aqui para não adiantar tanto. Cabe uma coisa importante. A Dani, ela tem essa estrutura, ela apresentou alguma coisa sobre a dimensão do sono. Mas aqui, a grande questão é ajudá-la a ter uma consciência sobre essa realidade, sobre esse ato de dormir 15 horas na segunda-feira. Então, esse ato, 15 horas na segunda-feira, isso leva ela a um bem, a um fim, a um bem supremo como pessoa, naquela estrutura que ela é, psique, espírito, dimensão material, corpórea. É aqui onde está a questão da formação de consciência. E aqui cabe, a consciência é a voz interior que manifesta ao homem a bondade ou a malícia de uma ação. O que é bom ou o que é ruim. Continuando, para que faça o bem e evite, é o juízo da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que pensa fazer, que está fazendo ou que fez. Então aqui, ele a reconhece. A consciência moral é reconhecer o ato, é avaliar o ato. Por que nós temos que fazer o exame de consciência todos os dias? Ou todas as horas, ou todos os momentos, para perguntar se as nossas ações, o ato que eu estou pensando fazer, é moral, me leva para o fim último, o que eu estou fazendo, ou o que eu já fiz. Então hoje eu vou dormir. Então como que eu penso? Então em todas as etapas, 15 horas na segunda-feira. Aqui é um caminho de consciência. Estou dizendo que está certo ou está errado. O juízo vai ser seu. É a sua consciência. Mas do outro lado, diariamente, de segunda a sexta, como que eu descanso? Como que eu vivo? Então tem um trabalho todo aqui a fazer. Antes da Sara falar, eu colocaria aqui. A consciência ressoa e avisa. Está errado, Padre Pedro? E se fez algo que a consciência reprova, remorde. Se fez o bem, mostra sua aprovação e louvor. Os irmãos estão dizendo, coma o pudim. É só hoje. E você come o pudim. Mas a tua consciência reprova? Fez o bem? Mostra aprovação ou reprovação do teu ato? Uma dúvida. Então, a consciência moral, ela é formada ao longo do caminho? Volta aí. A consciência moral, ela é formada ao longo do caminho ou a pessoa já nasce com essa consciência e vai sendo trabalhada ao longo da caminhada? A consciência moral é formada, por isso nós estamos com o tema formação da consciência moral. Primeiro, vamos pegar uma premissa aqui da consciência moral. Precisa ter inteligência. Quando nós falamos de vontade, nós estamos falando que tem algo que move a nossa vontade, a nossa inteligência, ok? Sim ou não? Para você ser inteligente, você tem que ter conhecimento. Então, por isso que é importante a formação. Você tem que trazer o conhecimento da pessoa, aquilo que é uma verdade que move a sua vontade e a sua vontade se torna ato. E essa vontade é movida sempre por um bem. Quando ela não tem conhecimento e vive só dos seus instintos, desejos, pulsões, paixões. Gente, qual que é a coisa mais difícil de lidar com uma pessoa? Quando a pessoa tem
toda a sua vida regida por paixões. Ela não usa a inteligência, um conhecimento que move a sua vontade e que leva ao ato. Então, essa consciência moral, ela é formada. Porque continuamente quando você vai conhecendo, vai agindo, a partir disso que te move a agir, você vai começando a fazer um juízo. A consciência moral é um juízo feito pela razão, mas que todo ser humano é chamado a viver isso. Não é chamado a viver numa inconsciência. Cada um possui esse núcleo secretíssimo de resposta de si mesmo. O Papa João Paulo II, quando vai falar sobre unidade e procriação, eu estava falando com Wesley subindo aqui. É interessante na teologia do corpo. Porque o Papa João Paulo II não vai dizer, olha, quantos filhos o casal tem que ter? O casal tem que decidir. Nem a igreja, nem padre, ninguém tem que decidir quantos filhos o casal tem que ter. Porém, o casal tem que entender por que não tem filho. Porque tem gente que pode fazer do método Billings um anticoncepcional natural. A igreja diz que não pode ter filho por uma situação que a impeça. Doença, questões financeiras graves que o casal pode viver, mas se tem tudo certo, sadiamente, o casal pode ter filho. E aí, diante de Deus, é que eles têm consciência se o ato deles está sendo moral ou imoral. E aí eu poderia dizer que, segundo a doutrina, é imoral. Mas quem tem que decidir e avaliar e fazer o juízo da razão para a vida do casal é isso. O Papa João Paulo II não vai trazer regras, mas vai trazer o quê? Provocar a consciência daquilo que nós somos e para aquilo que fomos feitos. A finalidade de cada um de nós. E para que fim eu estou me movendo. Isso é muito interessante. Então você percebe como essa consciência vai sendo formada. Essa provocação das catequeses dele é justamente para provocar isso, o conhecimento de si. E era numa época que em 1979 a igreja estava se preparando para poder viver um sínodo que o tema era os deveres da família cristã. E aquilo que ele falava, a família já é um princípio fundamental na sociedade. Que era o trabalho dele. Então essa reflexão contínua, olha o juízo moral. Então a nossa consciência é que vai dizer isso aqui. Então ela está em processo de formação. Então é muito interessante isso que eu fiz aqui agora com a Dani. Porque quando eu vou provocando nela questionamentos que a consciência dela precisa fazer, o que me move dormir 15 horas? Como que eu durmo 15 horas? Então, para que eu durmo 15 horas? Isso é bom para mim, dormir 15 horas? Isso me traz a autorrealização como pessoa? Ou realiza o meu prazer, a minha paixão de dormir? Gente, tem gente que tem, desculpa a palavra, gozos, enchendo a cara, tomando cerveja, bebendo. Tem gente que tem gozo se masturbando. É uma compulsão contínua. Tem gente que tem gozo dormindo 20 horas, 24 horas. Tem gente que não gostaria de sair da cama, tivesse uma TV, um ligue já, cafezinho, ligue já almoço, ligue já lanche, né? Ficaria ali. Então, mas o que está regendo as minhas vontades? Isso é muito importante. Porque quando a gente vai dialogar com uma pessoa, a pessoa chega com um problema e nós queremos dar resposta. A gente tem que provocar a pessoa a dar as respostas. O que te levou a fazer isso? Eu olho uma menina bonita. Mas o que eu faço com aquela menina bonita? Esse é um grande problema. Eu contava para os jovens da formação que depois que teve lá a questão lá do sequestro, eu e o Fabrício, unidos lá no cativeiro. Então, quando no domingo, você fica um pouco fragilizado. De verdade, você fica meio... Você não compreende muito as situações. Você fica um pouco meio instável em tudo. E eu fui, no domingo, buscar no shopping um celular para o Fabrício. Quando eu cheguei no shopping, gente, que menina bonita que me atendeu.
Entendeu? Na hora, eu confesso para vocês como irmãos, quando eu olhei para aquela moça, eu falei assim, era essa aqui que eu queria casar. Ela era linda, gente. Educada, conversava, tinha expressão, boa retórica. Eu falei, é essa. E a Vanessa do Júlio já percebeu. Você olhou demais para aquela menina, hein? Mas no meu coração, no núcleo secretíssimo, eu disse, Padre Pedro, você é padre. Isso te leva para o fim último, para o bem supremo? Não, misericórdia, Senhor, me penitencio. Amém. Vamos lá. Vamos embora. Nunca mais vou voltar naquela loja. Se ela estiver lá, meu coração vai acelerar. Sou ser humano. Tenho espírito. Tenho psique, razão. Mas também tenho corpo. Não posso negar. Eu não sou só espírito. Não sou só razão. Mas eu sou corpo. É aqui onde nós temos que viver a humanidade. Quando o doutor Eurico falava sobre humanizar, temos que ter cuidado porque muitos processos nos levam a humanismos. Aí só nos leva à dimensão da matéria. Nós não somos só matéria. Adão estava lá sozinho, coitado. Mas quando ele viu Eva, ele assombrou-se com ossos dos meus ossos, carne da minha carne. É essa. Por quê? O boi, a vaca, a pedra, a árvore são matéria. Como ele também tem o seu corpo material. Mas ele tem razão, sopro, hálito de vida. Nenhum ser é igual a ele. E aí tem a complementariedade na diversidade. Por mais que Eva também tenha a mesma matéria dele, tem as diferenças para se complementar. E aqui é o grande juízo que nós podemos fazer de todas as coisas. Ok? Próximo. O que é a consciência? Um juízo prático proferido pela razão pelo qual o ser humano percebe e reconhece que é justo e reto. Ela indica, ela mostra. É um testemunho que, proferido no íntimo de cada um, distingue entre o bem e o mal moral e leva a cada qual a praticar o bem e evitar o mal. Como que nós fazemos o juízo? O juízo? Praticando o bem e evitando o mal. Isso que eu estou praticando é um bem? É um bem? É um bem ou é um mal? Nós vamos tratar, porque também tem muitos bens que nós assumimos, bens aparentes que vão ser grandes males. Mas como lidar com tudo isso? Porque aqui é o princípio de toda a lei moral. Alguma revisão de alguns conceitos que nós falamos no encontro passado, que é importante para nós entendermos isso. A crise que nós vivemos no mundo contemporâneo, uma tentativa de fazer uma ética, uma moral, sem metafísica. O que é isso? Sem a dimensão de dois elementos, ser e existência. O homem tem sua essência. O homem existe. Então nós não podemos levar um caminho de olhar o agir humanos como o utilitarismo. Ele é um objeto utilizado para mover uma máquina, para mover setores, para mover iniciativas. Ele é um ser humano. Tem gente que, se você der 3 responsabilidades na casa, ele explode. E a gente está dando 3. Por quê? Falta olhar para aquela pessoa. Só pode uma. Só pode uma. E você vai ajudando a pessoa a ter consciência para tentar alcançar a segunda. Talvez não seja esse ano. Talvez seja o próximo ano. Talvez seja daqui a 10 anos que ela vai conseguir 2. É possível ir além da nossa finitude, porque o homem tem sede do absoluto, do infinito. É preciso colocar isso. Mas para nós temos que ter paciência. Temos que enxergar a realidade. Senão nós vivemos o quê? O utilitarismo. O que é o pragmatismo? O sucesso. Tem que ter resultado. E o resultado tem que ser bom. Mas, gente, isso é normal. Isso não é algo errado. Todos nós queremos um bom resultado. Mas não podemos viver só de resultados. Só de resultado. Com todo o respeito, os meus irmãos, sábado lá na Cristoteca, não é, Jaque? Gente, nunca aquele salão do São Lucas estava tão bonito, lindo.
Foto, eu vi lá a live ao vivo, lá pela página do Movimento Jovem, Geração Acorde, também pela coisa da Cristoteca, fizeram uma mega divulgação, uma noite Cristoteca Reggae. Sabe quantas pessoas foram? 5. 5 pessoas. 5. Se nós formos pela questão do utilitarismo e pragmatismo, a gente diz, é um fracasso, não precisa fazer mais Cristoteca. É mais fácil dizer isso, né? Mas a força humana, aquilo que moveu, não conta? As pessoas que foram envolvidas para aquilo acontecer, não conta? Como que a gente faz um juízo moral desse ato? Foram 5 pessoas. Aqui é uma dimensão comunitária, né? Se a gente pudesse dizer. Mas como fazer isso? Compreendem? A moral situacionista. Eu faço um juízo somente da situação e não olho para todas as situações. Esse é um grande problema. A gente olha quando vai falar de aborto, quando a gente vai falar de castidade, quando a gente vai falar de tantas outras coisas, a gente quer resolver a situação. A gente quer resolver a situação. E hoje está muito na linguagem popular, contemporânea, o mal menor. Não, isso é um mal menor. Dá para liberar isso aqui. E libera isso, e libera aquilo. E daqui um dia é o grande dilema. Libera geral. Libera geral. Então, precisamos estar atentos nisso aqui. Tudo precisa ser conduzido ao fim último. Uma antropologia reducionista, eu já falei. Olhar o homem só num aspecto. Olhar cada um de nós só num aspecto. Se nós não vislumbrarmos um todo, nós vamos olhar só uma situação de nós mesmos. E muitos de nós temos uma visão de nós mesmos reducionista. Reducionista. Ah, meu espírito, eu sou mais espiritualizado. Aí esquece da matéria. Aí não cuida do corpo. Ah, eu cuido muito do corpo, esqueço do espiritual. Ou não quero me relacionar com os outros. Não tem essa dimensão da razão. E aí é onde entra o relativismo moral e as percas das coisas. Quando eu falei de vontade, algo muito importante aqui para nós vamos trabalhar um pouco mais, que eu quero falar sobre educação dos sentidos. Mas, gente, eu refletindo um pouco sobre os filmes, sobre os vídeos que nós escutamos, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso nos influencia. Não tem jeito. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu como, o que eu escuto, o que eu cheiro, isso me influencia. Isso me influencia. Em quantos momentos eu já, em alguns encontros e tudo mais, vem aquele povo, abraça, tira foto, etc, padre. E tem meninas que vêm com aquele perfume, que era o perfume que a minha ex-namorada usava. E na hora, a janela do pensamento abriu. É igual dela. Para você ter consciência, fala, opa, fecha a janela. Não está levando ao bem. É uma consciência, um juízo rápido. Sempre buscar o quê? O bem e evitar o mal. E é justamente aí nesse texto que vocês estão aí em mãos, que foi como eu tentei resumir um pouco, através de um texto, de uma catequese, de um curso de catequese da Conferência Episcopal Espanhola, que o Dom Keller, Carlos Rossi Keller, ele traduziu. Muito interessante quando ele vai trabalhar o que é a consciência, os diversos tipos de consciência, e aqui dá de formas muito simples para poder trabalhar na fraternidade, trabalhar com filhos da aliança, trabalhar conosco mesmo nesse papel. E aí, ótimo, beleza. E aqui tem essa dimensão desse relativismo moral e da perca dos valores. Na próxima, vamos dar 15 minutos? Mas eu queria pedir que a gente pudesse voltar rápido, para que a gente